Você já percebeu como, quando falta dinheiro, a culpa cai sempre em você? Como se fosse preguiça, falta de esforço ou escolhas erradas? Agora pense nisso. Nos últimos anos, trilhões de dólares foram criados do nada por governos e bancos centrais, enquanto o salário médio mal acompanhou o custo de vida. Se o jogo fosse justo, isso faria sentido? Talvez o problema não seja você, mas o tabuleiro onde você joga, as regras escondidas e quem decidiu como tudo funciona. Desde cedo, aprendemos que sucesso financeiro é uma questão moral. Quem tem dinheiro é disciplinado, inteligente e merecedor. Quem não tem, falhou em algum ponto invisível. Essa ideia funciona como um espelho distorcido. Você se olha e só vê defeitos, nunca o contexto ao redor. É como culpar um peixe por não escalar uma árvore. A culpa individual vira uma venda que esconde problemas estruturais muito maiores. O sistema econômico gosta de parecer neutro, quase natural, como a gravidade ou o clima. Ele diz, trabalhe duro, economize, invista e tudo dará certo. Mas essa promessa ignora regras invisíveis. Imagine um jogo de banco imobiliário onde alguns jogadores começam com hotéis, propriedades e cartas bônus, enquanto outros começam só com dívidas. Todos jogam, mas o resultado já nasce desequilibrado. Um dado simples ajuda a entender isso. Segundo relatórios econômicos recentes, a maior parte do dinheiro novo criado no mundo entra primeiro no sistema financeiro, não na economia real. Bancos e grandes investidores recebem antes, salários chegam depois, já corroídos pela inflação. É como servir o jantar primeiro a quem está satisfeito e pedir paciência a quem está com fome. Inflação parece algo técnico, distante, coisa de economista, mas na prática é um imposto silencioso. Quando o dinheiro perde valor, quem vive de salário paga a conta todos os dias. Quem tem ativos se protege. Dinheiro impresso sem controle é como papel higiênico molhado. Parece igual, mas não serve para muita coisa quando você realmente precisa. Quando o dinheiro falta, o sistema oferece crédito como solução. Cartão, empréstimo, parcelamento longo, parece ajuda, mas cobra pedágio. Juros altos transformam alívio momentâneo em dependência permanente. É como dar água salgada a quem está com sede. Mata a sede por um instante, mas piora tudo depois, criando um ciclo difícil de escapar. A culpa é eficiente porque paralisa. Se você acredita que o problema é só você, não questiona as regras. Você tenta se ajustar, se apertar, se culpar mais. Trabalha mais horas, dorme menos, se cobra mais. Enquanto isso, o sistema segue igual. É como pedir silêncio em uma sala barulhenta em vez de desligar a máquina que faz o ruído. Bancos, grandes corporações e setores financeiros lucram com dívida, inflação e complexidade. Quanto menos você entende, mais dependente fica. Dados mostram que lucros bancários crescem mesmo em crises profundas. Para eles, turbulência é oportunidade. Para você, é ansiedade, noites mal dormidas e culpa no fim do mês. Educação financeira é importante, mas virou cortina de fumaça. Ensinar alguém a economizar centavos não resolve um sistema que tira reais. É como ensinar técnicas de respiração dentro de um prédio em chamas. Ajuda um pouco, mas não apaga o fogo, nem muda a estrutura que pegou fogo. Veja o aluguel, o mercado, o transporte, a energia. Tudo sobe mais rápido que salários. Trabalhar mais horas não significa viver melhor. Muitas famílias fazem tudo certo e ainda assim afundam lentamente. Isso não é falha individual em massa, é padrão sistêmico repetido em vários países. O discurso do mérito diz que basta esforço e disciplina, mas ele ignora a herança, acesso, redes de contato e regras feitas por quem já venceu. É como uma corrida onde alguns largam quilômetros à frente, com água e apoio, mas todos são julgados pela mesma linha de chegada. Viver sob culpa constante desgasta. Ansiedade financeira vira norma silenciosa. Você se sente sempre atrasado, sempre devendo, sempre correndo. O sistema não só tira dinheiro, tira tranquilidade. E uma pessoa exausta questiona menos, aceita mais e sonha menos. Entender o sistema não é se fazer de vítima nem fugir de responsabilidade pessoal. É ganhar clareza. Quando você entende o tabuleiro, joga melhor. Questionar estruturas é o primeiro passo para mudanças reais, tanto pessoais quanto coletivas.
A culpa começa a dar lugar à estratégia. Você passa a separar erros pessoais de falhas do sistema. Isso muda decisões, expectativas e até conversas difíceis. Você para de se odiar por problemas que não criou e começa a pensar em caminhos possíveis. No fim, o sistema precisa que você se sinta culpado para não se sentir curioso. Porque curiosidade leva a perguntas perigosas. Se o problema não é só você, quem realmente se beneficia das regras atuais? E mais, por que em muitos países, quem vive de salário paga proporcionalmente mais imposto do que quem vive de grandes fortunas? Muita gente acredita que o Estado existe apenas para organizar a sociedade, mas ele também define quem ganha e quem perde. Políticas monetárias, fiscais e regulatórias não são neutras. Quando governos salvam bancos em crises, mas pedem sacrifício da população, uma mensagem fica clara. O risco é socializado, o lucro é privado. É como um condomínio onde todos pagam o conserto do elevador, mas só a cobertura decide as regras. O sistema financeiro é propositalmente complexo. Siglas, termos técnicos e contratos longos afastam quem não é especialista. Essa confusão protege quem domina o jogo. Se você não entende, confia. Se confia, aceita. É como um manual escrito em outra língua, onde você assina no final, esperando que tudo dê certo. Cada vez mais pessoas começam a perceber esse padrão. Debates sobre renda, impostos, trabalho e dinheiro estão mudando. Não é a revolução imediata, é consciência gradual. Quando a culpa some, sobra espaço para perguntas melhores. E perguntas melhores criam futuros diferentes, mesmo que levem tempo. Este tema importa agora, porque o custo de vida sobe mais rápido do que a paciência das pessoas. Tecnologia, produtividade e informação cresceram, mas a sensação de escassez também. Algo está desalinhado. Quando milhões sentem a mesma pressão ao mesmo tempo, não é coincidência, é sinal. Entender isso não resolve tudo, mas muda o ponto de partida. Em vez de culpa, você começa com consciência. Em vez de vergonha, começa com análise. E isso por si só já é uma forma silenciosa de liberdade. Pense no sistema como uma esteira rolante que anda para trás. Você corre, se esforça, sua, mas sente que não sai do lugar. Alguém de fora olha e diz que você deveria correr mais rápido. Poucos perguntam por que a esteira está invertida. Quando você percebe isso, para de culpar suas pernas e começa a olhar para o motor. Esse é o ponto central deste vídeo. Trocar culpa por entendimento. E quando você entende, o próximo passo não é desespero, é escolha consciente. Nada disso significa que esforço pessoal não importa. Importa, e muito. Mas esforço sem contexto vira punição. Quando você entende o cenário completo, consegue planejar melhor, cobrar melhor e até errar com menos culpa. O objetivo não é apontar vilões simples, mas revelar estruturas. Porque estruturas podem ser questionadas, ajustadas e às vezes substituídas. A pergunta que fica não é o que eu fiz de errado, mas quem desenhou esse sistema e com quais incentivos. Essa mudança de pergunta muda tudo. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que dinheiro não é só números, é poder, narrativa e regra. No próximo passo dessa conversa, a pergunta fica ainda mais desconfortável. Se todos pagam impostos, por que alguns sentem muito mais o peso do que outros? E como isso molda tudo, do seu salário ao preço do pão? Imagine acordar sem aquela culpa automática ao olhar o extrato. Não porque tudo está resolvido, mas porque você entende o jogo. Entender não paga contas, mas muda postura. E postura muda decisões ao longo do tempo, silenciosamente.